Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema como lidar com as perdas afetivas. Difícil, né? É bem difícil. Mas você está dizendo em relação a relacionamento afetivo mesmo. Afetivos mesmo. Entendi. Eu acho que a gente tem que ver assim, existem dois caminhos principais de perdas afetivas. Uma perda afetiva é a perda da pessoa concretamente, né? Um falecimento precoce, ou um falecimento mesmo de um casal que vive há anos juntos, que é uma perda inevitável. E existe a perda quando a pessoa resolve trocar, né, por outra pessoa, ou se a pessoa resolve ir embora para viver uma solteirice, depende. Nesse caso, vai depender muito do parceiro, de quem sofreu a perda. Essa pessoa que não sabe lidar, numa questão de morte, como você está trazendo, tem várias coisas que podem... eu tenho que aprender a aceitar isso e vou aprender com a dor, eu vou passar pelo meu luto, mas e esse que aí é o que não sabe perder? E aí mas eu acho o seguinte, mas tem um aspecto na perda da morte que é muito interessante, porque eu observo muito isso. Casais que viviam a trancos e barrancos, e aí de repente um deles tem uma doença grave, falece e vira a melhor pessoa do mundo. Então, assim, esse fenômeno é muito interessante, porque eu já vi casais assim, do homem, tipo, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, papapá. De repente o homem teve um infarto, morreu, e ele virou. Quando eu vi que a pessoa estava muito triste, falei, não, mas por esse lado, né, vocês também estavam num desgaste, ele era o melhor homem da minha vida. Então, assim, existe essa reação, que é uma reação de idealização do outro. Vivia falando mal do outro. Vivia falando mal. Isso aí eu acho interessante, porque é quase como se fosse assim, uma expiação, né? Tipo assim, a pessoa teve uma doença, a pessoa fica se sentindo culpada por ter tido algum pensamento infeliz em relação à pessoa, isso faz parte. Então a pessoa, para retrair a sua culpa, torna o ex a melhor pessoa do mundo. Então isso também não é legal, porque a morte talvez seja o movimento mais natural. Agora, o interessante é que perder para a morte afetivamente é muito melhor do que perder para outra pessoa. Para a vida. Eu já vi várias pessoas, quando desmancham uma relação, falar assim, eu preferia que ele tivesse morrido. Eu preferia que ela tivesse morrido. Eu acho graça, porque não é isso. A pessoa está dando um valor à pessoa, é claro que ela não queria que tivesse morrido. Até porque quando uma pessoa está ainda nessa vibe, né, ela ainda quer essa pessoa, né? Ela não queria presenciar que a pessoa está com outra, né? Ou com outro. Então, eu acho que a reação dessa segunda etapa, quer dizer, dessas pessoas que perdem para outra pessoa ou que perdem para a vida, porque tem gente que se separa porque quer ter várias pessoas, não especificamente trocou por uma, trocou para exercer sua solteirice e fazer milhões de experiências. Essa é uma situação mais difícil. Porque as pessoas ficam sempre assim, por que me trocou? Por que não ficou comigo? E aí você tem que dar conta que é a escolha da pessoa, não é sua, né? Em algum momento, dependendo... E se culpa? Eu acho que a raiva vem na frente. Eu acho que quando uma pessoa é trocada por outra, ela primeiro vai para a raiva. Na raiva a pessoa não reflete, não tem culpa. Quando passa um pouco de tempo, e eu acho que se a pessoa saiu da tua vida explicando alguma coisa ou dando uma satisfação, não se utilizou ninguém é obrigado a ter que ficar com ninguém é obrigado, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas não são sinceras na hora de ir embora. Tem aquela velha história... E é onde começam as confusões, porque aí vai descobrindo as mentiras. Porque a pessoa fala assim, tem uma coisa que eu acho... Gente, ninguém devia usar esse tipo de discurso, porque eu não aguento mais ouvir os pacientes falarem disso. O discurso é assim, olha, eu amo você, eu queria muito você, mas você merece uma pessoa melhor. Isso é horrível, porque isso dá uma sensação de tipo assim, gente, eu sou tão maravilhosa, por que a pessoa está indo embora? A pessoa está indo embora porque está de saco cheio, porque quer fazer farra, seja lá o que for, pode ser o argumento mais infantil, mas é importante falar a verdade. Porque quando o outro vai embora, porque você é lindo, é maravilhoso, mas você merece uma pessoa melhor, esse tipo de discurso, a pessoa sempre fica numa esperança de que você vai voltar.
entendeu? E não vai, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ser muito claras para não ficar esses vínculos mal resolvidos. Não precisa magoar, mas Não. seja verdadeiro, né? Mas a pessoa pode ser verdadeira, porque quando uma pessoa diz, estou indo embora porque você merece uma pessoa melhor, 99,9% das vezes é assim, olha, acabou, não é mais do jeito que eu achava que era, e eu estou a fim de dar outros voos, fazer outras tentativas. Eu posso me arrepender? Pode. Pode ter achado que não devia ter feito? Sim. Mas é o preço que vai se escolher. As escolhas, você sempre tem um preço, né? E aí as pessoas têm uma sensação de que ser livre é de graça. Não é. A liberdade, você tem que ter essa coragem para, tipo assim, não, pode ser que eu esteja fazendo uma grande besteira em te deixar. Mas eu preciso viver o que eu tenho para viver. Se você vai estar lá esperando depois, pode ser que não. Mas esse é o preço da liberdade. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que parar e ver que a única pessoa que vai estar com a gente até o final de tudo é a gente mesmo. Então, assim, depende muito de como essa pessoa lida com a sua companhia. As pessoas que lidam bem em estar sozinhas são pessoas que, em geral, são mais sinceras e têm uma resiliência com a vida. Então eu sou um pouco mais sincero, porque eu adoro ficar sozinho. Não, mas eu acho que a gente não tem outra saída para a sinceridade, porque hoje eu vejo muita confusão. Hoje tem muito desrespeito também, né? Tem gente que desmancha por WhatsApp, tem gente que começa uma relação pelo Tinder, mas desmancha no Face. Quer dizer, que coisa é essa, né? Que afeto é esse, né? Porque afeto é aquela pessoa... Coisas, não, né? afeto, afetividade é uma pessoa que me afeta. Me afeta no sentido de mexe comigo. Como é que eu posso ter uma pessoa que me afeta e eu desmancho publicamente numa rede social? Então eu acho que a gente está... Eu acho que é isso que leva a pessoa ter a dificuldade de aceitação da saída do término. Depende. De não ter uma explicação, porque sempre fica naquilo, queria só entender o porquê que ele fez isso comigo, que às vezes sai sem comunicação, ou então inventa uma mentirada danada, e que depois a gente vai descobrindo as mentiras, e aí vai gerando aquela raiva. Sim, né? Por isso que eu estou dizendo, por pior que seja, eu acho que a verdade tem que ser dita, não para magoar, não para ofender, do tipo, estou te largando porque você era um chato, um pegajoso. Não, não é isso. Mas, tipo assim, eu adoraria sentir o que eu sinto por você, sentia com você no início, mas mudou, tenho carinho, tenho respeito, mas não é mais amor. E quando você fala nisso, eu lembro de uma leitura que eu fiz, agora eu não lembro bem de qual livro, mas fala sobre... a gente faz um investimento para casar. A gente escolhe as flores juntos, a gente escolhe a igreja que vai casar, a gente escolhe como a festa vai ser, tudo. Tem um investimento emocional muito grande ali. E quando se separa, não tem nenhum tipo de investimento. O que eu falo desse investimento é assim, vamos se separar, vamos sentar, vamos conversar, né? Ninguém é obrigado a ter que viver pro resto da vida com o outro. Não, ninguém mesmo, né? Assim, ninguém é obrigado. E, em geral, tem umas regras nas relações afetivas que, em geral, quem dá mais é que acaba recebendo menos. Mas isso também é um privilégio. Quem dá mais é porque tem mais para dar. Estou falando em disposição de afeto, estou falando até em financeiramente mesmo. Mas na hora da saída parece que aí a pessoa vai fazer uma contabilidade. Amor não é matemática. O grande problema é que as pessoas no término, elas vão fazer a contabilidade do que deram. E aí é horrível, porque na contabilidade, na hora de juntar, só se contou o tanto que um afetava o outro, o quanto era bom estar com o outro, só se fez uma contabilidade de afetos reais. E na hora de ir embora, se faz contabilidade de lata de lixo. Eu já vi gente se separando, contando a lata de lixo, isso aqui é meu, eu comprei isso aqui. É feio. Não sabe nem para quem, onde vai deixar. Não, mas não pode deixar com o outro. Mas não pode deixar com o outro. Se você tem o privilégio de ter condições de deixar tudo, deixe. Porque assim, você vai refazer sua vida. Você Olha, vai foram trabalhar. poucas as minhas experiências assim, mas eu pago para não me aborrecer. Eu não sei se é pagar, porque não é pagar no sentido de dinheiro. Eu acho que todo término é uma frustração. É um momento que é uma energia totalmente diferente do início
ou do casamento. Eu acho que já tem um desgaste que é você frustrar, porque ninguém casa para separar. Exato. A gente casa para ser o amor da vida. Então, você tem que lidar com essa frustração, que é ruim. Se você vai botar nisso o peso de dividir patrimônio, de dividir, sabe, misérias, porque tem pessoas que dividem assim, eu quero o CD tal que eu te dei. Deu, tá dado, gente. Você não tem que fazer a conta de volta. Você deu num momento de carinho, tá lá aquela energia de carinho. Então, assim, isso, se puder evitar essa discussão, essa coisa, porque a gente refaz a vida. Outra coisa, jogar fora. Jogar fora tudo. Ah, não quero mais, vou jogar tudo fora. Eu acho que se for para doar para alguém que vai fazer bom uso, se for uma caridade, uma generosidade, ok, não tem problema nenhum. Mas não como raiva. Que até você doar uma coisa com raiva não faz bem para a pessoa que recebe. Coitado que vai receber o isso. O povo que recebe já recebe com aquela raiva. Coitado do outro. Mas eu acho assim que a gente tem que ser mais generoso para acabar uma relação, né? Não precisa a morte levar. Respeito, carinho, porque se aquilo foi construído de alguma maneira, de aquela forma... pessoa fez parte dos seus sonhos. Então, em nome seu disso, crescimento, de tudo. Com certeza. Se você não tiver a sabedoria de olhar e ver o que aquela relação, mesmo terminando mal, te trouxe de aprendizado, você vai ser muito infeliz em todas as relações. Agora, se você conseguir fazer essa reflexão do tipo, o que eu aprendi com isso, todas vão valer a pena. Obrigado, Bia.